Fala pessoal, meu nome é o Eric Mello, eu sou gerente de conscientização de segurança e privacidade para a Genetec na região da América Latina e Caribe, e a gente está com mais um vídeo para o nosso mês de conscientização da cibersegurança, e hoje eu estou com duas feras da nossa indústria aqui, duas referências. Fala aí pessoal. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com você. Meu nome é Sérgio Fukushima. Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da Axis para a América Latina. Prazer estar aqui. Falar de um tema tão importante aqui dessa questão de cibersegurança, conscientização. E acho que é um ponto super importante para a gente poder mostrar ao público, né, o quão importante essa questão da cibersegurança na nossa indústria, que acho que é alguma coisa que também precisa ter essa conscientização e a gente tem muita falta disso nesse mercado. Então, prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo Mello. Eu sou engenheiro de vendas da Axis. Trabalho com um time de cibersegurança, inclusive Américas. Represento o Brasil dentro desse time. Então, minha intenção é trazer apoiar, né, esse tema tão importante para o Brasil em específico. Então, a intenção é compartilhar dados com vocês hoje, ter essa troca, que é bem bacana. E trazer como que a gente pode apoiar, né, ajudar e trazer esse tema tão importante para os dias de hoje, né? Ainda mais falando nossa vertical, que é um tema bem sensível quando a gente fala de fato de cibersegurança. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço, Rodrigo. Gente, obrigado aqui por terem aceitado. Eu concordo que é uma ação importante, o nosso mercado precisa dessa conscientização. E vamos começar então, beleza? Vamos lá. Então, só para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês, se é que alguém não conhece nessa indústria, fala um pouquinho aí da história de vocês, começar com o Fuku, pode ser? Vamos lá. Cara, o que eu posso falar? Eu tenho alguns anos já de experiência, né? Principalmente dentro da Axis. Esse ano aqui é meu 17º ano. Né? Então, a gente conhece um pouquinho do produto, conhece um pouquinho de cada parte do processo. E sempre um pouco nessa parte mais técnica, essa parte mais... Agora, essa questão um pouco mais BDM, mas sempre voltado nessa questão mais técnica, né? Então, a gente conhece bastante do processo, de como é que é uma parte super importante que eu estava até mencionando lá fora ali, de um webinar que eu fiz essa semana passada, de quanto é importante, né, essa questão do fabricante, né, no produto. Então, eu tive o privilégio de conhecer isso ao longo desse tempo. Então, que eu puder passar para o mercado, poder passar um pouco desse conhecimento, acho que é uma parte super legal, Eric. Então... Maravilha. E você está nessa área da segurança física desde antes da Axis ou você começou nessa área já quando há 17 anos atrás? Desde antes da Axis. Então, já tem um tempinho já, mais de 20 anos. Eu venho de outro fabricante, também, né, levando aqui mais de 6 anos no outro fabricante. Mais alguns anos como integrador, então alguns anos já de experiência nessa área de segurança física. Então eu vou deixar os anos para lá, não pensarem muito nessa questão de idade. Sem muitas pistas, né? Sem muitas pistas, vamos lá. Tá, joia. E aí, Rodrigo? Bom, eu trabalho com esse mercado já faz um tempo, assim, eu sei que eu sou um pouco mais novo, conheci o Fuku aí de um pouco mais de tempo também. Comecei fazendo manutenções das câmeras da Axis no passado. Que coincidência. Você vê como acaba surgindo, né, as coisas. Sempre muito na área de tecnologia, né? Me formei como engenheiro. Trabalhei também em integradores de sistema, tanto para a parte de redes, quanto para a parte, de fato, de CFTV, mesmo voltado para essa parte. E sempre me tocou bastante essa parte de segurança, de como que a gente pode fazer meio que um paralelo entre quando a gente fala de segurança física, segurança eletrônica e cibersegurança, como é que a gente coloca isso dentro do meio. Então, ao todo ali são aproximadamente 11 anos ali nesse mercado. Você já deu idade já. Já deu um tempinho ali, mais ou menos. Spoiler aí já. De quanto tempo que a gente trabalha aí nesse mercado. Bacana, legal. E você comentou que você está numa posição que você representa o Brasil nesse time de cibersegurança aí, né? Exato. E como é que funciona isso? O que você faz nesse time? É mais em relação à parte de conscientização? Você ajuda alguma coisa na parte de produto, recurso? O que esse time faz? Acho que essa é uma ótima pergunta, inclusive, porque a Axis ela montou algumas estruturas que fazem uniões de times, que a gente chama de Business Area Specialists. Então, ou seja, em cada região eles pedem que tenha um especialista e você se
propõe, né, a seguir com uma vertical que você mais gosta, com o segmento que você mais gosta ali. Aí tem um grupo que ele é estruturado nos Estados Unidos, que a gente fala em Américas inteiro, né? A gente fala de Canadá, até lá embaixo a gente fala de todo mundo, na Latinoamérica inteira. E nesse grupo em específico a gente tem esses dois trabalhos. Tanto a conscientização, então a gente tem reuniões recorrentes ali, mensais pelo menos, às vezes mais de uma vez no mês, justamente para trazer quais são os temas mais atuais, o que está acontecendo, treinamentos também, e também cenários que a gente vê na nossa região. Então, por exemplo, eu posso ver uma situação muito específica num cliente, levantar a mão e a gente poder tratar isso de nível Américas. E Américas pode acionar também, Axis como uma empresa sueca, né? A gente tem um headquarter específico para cibersegurança na Suécia também. Então, a gente acaba tendo essa interface de poder escalar, digamos, o tema, justamente para trazer a importância nos clientes quando a gente está trabalhando com eles. Legal. E você já vinha alguma coisa dessa área de cibersegurança antes de começar com essa posição? Como é que foi para você? Olha, eu já mexi com algumas coisas, principalmente voltada para sistemas embarcados, como a implementação de protocolos, uma coisa mais no detalhe técnico ali mesmo, né? Tive colegas ali também, amigos, que são do segmento específico, então eles já me instruíram algumas coisas naquela época, e a gente começa a ver a importância, porque de fato é um dispositivo que vai estar na rede, vai se conectar como um computador, trazendo aqui de um nível mais simples, né? E como que eu utilizo a cibersegurança dentro desses dispositivos? Como é que eu deixo esse dispositivo mais seguro? Então, é justamente o que ele começou. Começou ali em 2016, 2017, eu comecei a ver um pouco mais do tema. E, então, desde lá, teve a oportunidade de participar desse grupo, né, Américas. Aí eu pedi, levantei a mão, isso aqui que eu quero. Que bacana, legal. Foucault. Sim. Agora, quando a gente fala de segurança, né, hoje em dia todo mundo, todo fabricante, qualquer desenvolvedor de tecnologia precisa falar que é seguro, que é resiliente, tem lá certificações para participar do mercado, inclusive, né? Mas a gente vê em muitas situações que o discurso nem sempre está alinhado com a prática, né? O Rodrigo já deu um pouquinho da ideia, né, de que a Axis criou uma posição e um time para fazer uma interface com o mercado em relação a esse tema de cibersegurança. Mas, além disso, o que mais que diferencia a Axis nesse contexto? O que mais que prova ali que a Axis realmente tem isso como princípio e não é só um discurso de marketing? A gente tem tantos pontos, Eric, que é difícil de elencar algum para a gente começar, mas acho que talvez o ponto mais importante que eu vejo que é essa questão da transparência. Né? Eu acho que assim, eu sempre costumo dizer, não tem uma empresa 100% segura. Não tem uma empresa que garante, olha, esse equipamento aqui é 100% impenetrável. Posso estar enganado. Mas se você tiver alguma falha, se você tiver algum problema nesse teu hardware, a forma de como você comunicar e a forma de você resolver esse problema, ou seja, descobriu que você tem ali uma brecha naquele seu equipamento. Então, você publicar isso aqui, você dizer, não só internamente dentro da Axis, mas também publicamente, o público tem que saber disso. E não só saber, mas também você já ter a correção disso. Para quê? Para você poder aplicar no teu equipamento e para você continuar com aquele teu nível de segurança, né, que você implementou naquela situação. Então, para mim, eu vejo esse, além dos dispositivos que a gente pode falar, toda a parte de segurança que você tem dentro do dispositivo, mas eu acho que essa questão da transparência, para mim, eu vejo que é o ponto mais importante. É poder falar, tivemos um problema no equipamento, a falha foi essa, não, a brecha foi essa, e está aqui a correção para você corrigir, para você mitigar esse teu problema. Então, eu acho que esse, para mim, é o que eu vejo que é o principal ponto. Legal. Eu acho bacana essa parte importante, esse negócio da transparência, porque o usuário que tem que definir o nível de risco dele baseado nos critérios da empresa ali, né? Então, ele precisa saber que tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa, né? E ele vai definir qual que é o impacto que aquilo vai causar para definir o nível de risco, né? Então, e sem transparência, isso não é possível. Exato. Né? E acho que aí tem mais um ponto, Eric, que assim, aí eu costumo dizer assim, né? Que todo mundo acha que cibersegurança é algo que você baixa de algum lugar, você instala no teu equipamento e pronto. Você está cyberseguro, você está 100%, né? Sem nenhum problema. Cara, e muitas vezes não é só isso, né? Você tem outras coisas que
toda aí uma cultura, tudo. Então, acho que, lógico, né? Essa questão da transparência, sim, mas também toda essa cultura que você tem que dizer e você tem que provar que tem essa questão da segurança, né? Então, eu vejo algum desses pontos aí, além dos outros mais técnicos que a gente pode trazer aqui nesse bate-papo. Antes da gente voltar para o nível técnico, da gente voltar um pouquinho para o nível técnico, ainda um pouquinho com o gancho da transparência, tem um programa de bug bounty que vocês mantêm, né? Isso eu acho muito legal, cara, que além da transparência, vocês incentivam que pesquisadores busquem vulnerabilidades e falhas nos produtos de vocês, né? Como é que funciona o programa de bug bounty? Vocês podem falar um pouco? Claro. Bom, esse programa ele é baseado no seguinte, né? A Axis cria seu produto, toda a parte de software, do equipamento. A gente tem uma certa transparência que é muito grande, é muito legal. Por exemplo, você pode ver a lista que tem dentro de um software da Axis. E o que a gente incentiva no final, bem como você comentou, é a pessoa procurar alguma brecha, algum ponto que possa ser realmente muito relevante ali para o funcionamento do produto, que tem ali uma vulnerabilidade na ponta. Ela notifica e publica isso num portal. E para a gente vai classificar esse nível de vulnerabilidade. Dependendo do nível, ele pode receber um dinheiro em troca disso, inclusive, justamente como um incentivo, né, dele participar. E esse nível, quanto mais alto o nível, mais dinheiro ele recebe. Então, justamente, a gente procura ter essas parcerias, né, com desenvolvedores, aplicadores, parceiros de mercado, inclusive. Então, por exemplo, pode ser que a Genetec, numa implementação, numa integração, encontre alguma coisa que ela entenda que poderia ser melhor, por exemplo, que poderia ser uma brecha, ela pode reportar para a gente com o maior prazer. A gente vai fazer essa parte. Mas o Bug Bounty Program é justamente voltado para a parte de pessoas que acabam encontrando e vão ajudar a gente, e a gente, obviamente, paga por isso. Que legal. E tá tudo lá no site da Axis. Se alguém quiser começar a brincar e fazer uns ataques nas câmeras Axis, se achar alguma coisa, tem todo o escopo lá, os prêmios que vocês pagam, tudo. Isso é muito legal. Inclusive, a gente até tem alguns recursos que a gente mostra, né, de que evitam essa vulnerabilidade. Como o Foucault muito bem comentou, né? A gente tem toda a parte da cultura. E dentro da cultura, a gente disponibiliza um monte de conteúdo, justamente, que se a pessoa configurar aquilo, né, que justamente que são as recomendações para se adentrar à política da empresa do cliente, para que a pessoa fala, beleza, eu configurei isso, agora eu vou testar uma penetração mais a fundo aqui, vou ver se eu encontro alguma coisa mais no detalhe. Então, a gente pode testar de vários níveis, desde sem políticas aplicadas até políticas mais avançadas. Legal, bacana. Agora, sim, entrando na parte um pouquinho mais de produto, né? O que nesse contexto de segurança cibernética, convergência, né, da segurança física e cibernética, o que vocês têm de recurso, o que tem de ferramenta para ajudar os usuários ali da Axis a manterem sua postura de segurança? Eu acho que entra um pouquinho no que o Fu começou a falar, né? Tanta coisa que... É muita coisa, né? Se a gente olhar de cada característica, você tem muitas coisas ali, mas a gente pode elencar algumas que são as mais importantes, né? O EdVault. Exato. Né? A parte do FIPS, que está dentro do EdVault. Certeza. Toda a parte de certificação, toda a parte... enfim, aí toda a parte de HTTPS, SSL, AES... I3.802 AE, AR, os certificados que o Foucault muito bem comentou, filtro de IP, e aí, por aí vai. Dentro do EdVault tem alguns ali a mais também, mas tem muito recurso que dá para ser explorado, né, e utilizado. A partir do TPM também, o módulo de TPM, muito importante, né, que está lá justamente para você não ter nenhuma... Enfim, fazer toda a parte de gerenciamento. Agora a gente implementou o FIP 140-2, nível 2 e 3. Exato. E aí, então... E aí vai. Então tem uma lista grande aí, Eric. É bem grande. A gente passou aí nessa lista por mais ou menos uns 40% do alfabeto. Agora vamos explicar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais para o nível mais alto aqui, alguns desses recursos e conceitos que vocês falaram, e normas, inclusive, né? Vamos ver. Vamos começar pelo primeiro que você falou. Você falou do EdVault. Né? O que é o EdVault? Bom, quando a gente fala do EdVault, essa parte é bem importante. Isso está presente nas câmeras da Axis, não só em câmeras, mas se eu compro um alto-falante, se eu tenho... Olha o portfólio em si, né? Então, essa política ela acaba sendo
para todo o portfólio, então é bem legal. E ele é, de fato, como um cofre dentro da câmera, dentro do dispositivo. Esse cofre ele vai se dispor de vários recursos. Um deles, por exemplo, é o firmware assinado. Justamente, se eu tento adulterar esse firmware, de alguma maneira, a própria câmera reconhece, porque ela vai ver que a chave desse firmware é criptografada e não bate com a chave oficial da câmera, não vai permitir essa instalação, de fato, né? Tem também um outro que é bem bacana, que é o Secure Boot, de fato, no início da câmera ali, a parte de kernel, inicialização mesmo, também é criptografada essa parte, então é justamente para garantir trazer, né, a maior confiança com uma barreira ali na frente, né? Se o cara tentar trocar o firmware, mesmo na área de inicialização da câmera, ele vai segurar um pouco mais ali, digamos assim, ele vai ter a criptografia para validação. Se não tiver, ele não vai permitir que essa execução seja feita, né? O Secure Boot, ele faz alguma validação de hardware também, para verificar se teve uma modificação no hardware? Com toda certeza. Por exemplo, quando a gente fala do módulo TPM, por exemplo, a gente tem alguns módulos dentro da câmera, vai depender do modelo da câmera. A gente pode ter até 3 dentro de uma única câmera, né? Esse módulo é um módulo de criptografia. O que esse módulo faz? Tudo que eu vou inicializar de sistema dentro da câmera, seja um teste post, como se fosse do computador mesmo ali, né? Testar se a placa de vídeo inicializou, se o processador inicializou, ele vai validar. Ok, isso aqui é o que está autenticado para startar dentro da câmera. Se ele tiver essa parte de criptografia validada, ele permite com que o sistema inicialize. Se não, ele basicamente trava a câmera ou ele vai te pedir para instalar toda a parte de firmware dentro da câmera também. Acho que aí só complementando também, Eric, tem uma parte super legal também, que aí você depende muito também do fabricante do VMS, que é um vídeo assinado, por exemplo. Então a câmera gera toda uma encriptação ali do vídeo, faz essa transmissão e você depende, né? Lógico, toda a parte de transmissão, e você depende aqui do software. A gente sabe que a Genetec tem essa decodificação, digamos assim, né? Se você poder utilizar toda essa parte do vídeo criptografado, de você poder utilizar tudo isso aqui e você garantir a segurança da ponta até a parte do armazenamento ali, né? Propriamente dito. Então, também esse é um ponto super importante que está disponível em toda a nossa linha de produtos. Essa parte do vídeo assinado, né, ela é bem bacana porque ela é casada com outra solução que a gente muitas vezes esquece, por exemplo, né? Eu dou um contexto um pouco maior, que imagina que eu tenho uma câmera, eu coloco a data e hora, né, ali no meu vídeo, e eu coloco essa data e hora justamente para caso alguém veja esse vídeo gravado, eu ter o tempo que aconteceu, o dia, o momento, né? Uhum. A câmera também, ela tem, hoje, né, os dispositivos também têm o que a gente chama de NTS, que é a Network Time Security. Justamente security é justamente porque, imagina que, porventura, eu poderia acessar a câmera, apontar um outro IP de NTP para a câmera, ali, um outro servidor de data e hora, e acontece uma ocorrência. O que vai acontecer com esse vídeo? Ele vai estar com a data e hora de um dia anterior ou dia depois. Ele não evidencia, né, de fato, que aquilo aconteceu naquela data naquela hora. Então, esse é mais um dos recursos que, casado, né, com o vídeo assinado, que garante que desde o momento que o vídeo foi gerado até a exportação do vídeo, o armazenamento e a exportação, ele é assinado ali, que de fato ele tem uma criptografia do dado e ele é autêntico, né? Isso é muito, muito bacana para garantir a cadeia de custódia do dado, né? Exato. Tem, acho que todos os VMS e NVRs, eles assim podem assinar o vídeo, né? Que é conhecido como marca d'água, né? Exato. Pode assinar o vídeo, mas o bacana é que você está dizendo que sai da câmera já assinado. Então, se tiver alguma interceptação de alguma forma na comunicação entre câmera e o equipamento ou software que está recebendo, isso vai ser identificado também mesmo antes de ser gravado ou ser recebido pelo software. Exatamente. Então, mais um item aí de segurança aí para você dar a captação, né, da geração até o tratamento final dessa imagem. Bacana. E aí, a gente falou alguns só, né? Vocês citaram vários, a gente falou de alguns, mas também faz um link com o que você comentou também, né, Fulco, de que não existe uma solução, uma tecnologia, um fabricante que não tenha falhas, né? Uhum. Se por acaso não tem falha, porque não foi descoberta ainda, né? Mas tá lá, existe. Né? Existe. E aí essa quantidade de recursos são camadas de proteção, né? A gente nunca vai chegar a 100% seguro, mas você tenta ir colocando camadas de proteção ali em cima para ir protegendo, né? Dificultar. E aí,
dentro dessas camadas todas tem um ponto muito importante que faz interface com essas camadas, que é a pessoa, né? É o ser humano. E eu não gosto do termo de que ser humano é o elo mais fraco, né? Algumas pessoas repetem isso. Eu acho que ele é o mais explorado, né? Então é o que mais sofre ataques, então por isso tem uma quantidade maior ali. E nesse sentido, assim, saindo um pouquinho do contexto de tecnologia, o que ações, o que a Axis tem aqui que ajuda nesse ponto de exploração que não é relacionado à tecnologia especificamente? Acho que tem uma parte aí, velho, que assim, eu tava até comentando semana retrasada com a minha cunhada, e ela teve lá um incidente lá no escritório dela, enfim, aquelas coisas, né, de alguém deve ter recebido alguma coisa, clicou onde não devia, e travaram o servidor. E eu falei, gente, mas... então, acho que esse é um ponto hoje, né, você mencionou que não é o elo mais fraco, mas do meu ponto de vista, o que falta, e é uma questão que eu vejo bastante disso, é a conscientização, é você educar o mercado. Gente, no escritório, pessoal, eu sou o cara chato, né? Porque tipo, pô, por que você vai conectar aí? Mas por que você vai conectar aí? Por que você precisa conectar? Por que você precisa de acesso? E eu sou o cara que faz essas perguntas. E assim, muita gente não, cara, o cara só quer ir lá e conectar o negócio ali na rede só pra, né? E aí, então, acho que esse é um ponto da conscientização, da cultura, né, de cibersegurança, de você poder pelo menos falar assim, olha, pensa no que você está fazendo, antes de você clicar naquele botão, antes de você conectar ali na rede, pô, será que isso é importante? Será que isso não vai fazer alguma coisa? Acho que esses são alguns pontos, essa conscientização eu vejo como um ponto super importante, e esse mês, né, fazendo os webinars, estando aqui com vocês, fazendo essa divulgação, é parte também do nosso trabalho de educar um pouco o mercado. Então eu vejo como isso é uma parte mais importante do que, olha, o produto tem XYZ, o alfabeto inteiro, né, como você mencionou, de tecnologia, mas é o que você falou, você tem toda essa tecnologia, mas se você não implementa, se você tira a câmera da caixa, instala ali, e você não faz absolutamente nada no resto da rede, no software, enfim, nada, você não é um problema, é um problema já cultural isso aqui, né? Então, acho que é um ponto super importante essa questão de você trazer essa informação e o pessoal, puxa, é verdade. Né? Então, acho que é um detalhe importante que eu vejo. Pô, legal. E tem uma... A gente entende que a segurança é uma responsabilidade compartilhada, né? Você comentou que se nada é out of the box, tirou a câmera da caixa, colocou ali, ela já está no máximo, no estado da arte ali, não é assim, né? Não é assim. Mas, do meu ponto de vista, vamos ver se vocês concordam, a maior responsabilidade deveria estar, pelo menos deveria estar, do lado do fabricante, né? Porque no final das contas o usuário, ele não tem a obrigação, todos os usuários não têm a obrigação de ser um especialista no produto que ele está comprando. Ele está comprando para resolver um problema, né? Que é, no caso da câmera, monitorar uma área, pode ser outras coisas, né, que a câmera também pode fazer, mas ele não precisa ser um especialista em cibersegurança para proteger aquele. Então a gente entende que um projeto é composto por vários departamentos. Hoje em dia a gente não fala mais só com cara de segurança física, né, quando vai negociar um projeto, mas independente disso, né, pegando um usuário pequenininho e tal, a Axis tem também alguns recursos ou ferramentas ou instruções, alguma coisa para minimizar essa responsabilidade do usuário em relação ao conhecimento que ele tem que ter dessas outras áreas paralelas? Existe sim, Eric. Esse é um ótimo tema. Como você falou, eu concordo, tá? Primeiramente ali com a parte. Acho que o fabricante, independente do que você vai utilizar, ele tem que te dispor de recursos e métodos, ou seja, documentações ali que você possa utilizar para aplicar no seu dia a dia, sem que você precise fazer uma pós-graduação, um mega curso. Acho que isso não entra muito no detalhe. E a Axis tem alguns recursos. A gente tem uma página na internet, que é dentro do site da Axis, axis.com, que é só de cibersegurança. Dentro dessa página, para o cara que vai tirar a câmera da caixa, ele vai colocar dentro da rede dele, vai mexer com a política dele ali, vai aplicar as políticas dele, por exemplo, né? O cara que não é de cyber, mas ele vai configurar a câmera inicial, a gente tem um documento que chama Axis OS Hiring Guide. Justamente traduzindo aqui, né, é justamente um endurecimento, né, enrijecendo as políticas que eu vou aplicar dentro da minha câmera. Dentro dela, tem basicamente tudo que a gente comentou aqui de recurso da câmera, tem lá como executar,
como fazer. E é cliques, é coisas rápidas ali, né? Obviamente, a gente sempre associa ela a um software que permita também fazer essa compatibilidade, deixe subir um certificado de autenticação via HTTPS, faça ali a sessão de segurança de ponta a ponta, até, por exemplo, um filtro IP, que seja só quem tem acesso a essa rede ou a esse servidor que vai poder acessar o IP da câmera. Se não tiver esse IP, a câmera bloqueia, por exemplo. Então, vai desde as configurações mais básicas até as mais avançadas, inclusive até a gestão de usuários, né? Que a gente fala isso, que você chega num ambiente, o ambiente ele tem muitas pessoas acessando e todo mundo com seu usuário e senha. Então, a gente até trabalha nessa parte também de políticas ali e recomendações dentro desse Axis OS Hardening Guide. Legal. Gente, bacana. Em todas as respostas que vocês foram dando, eu fui pensando em um monte de outras perguntas para fazer. Só que a gente está acabando o tempo já, então eu vou pedir aqui... Que rápido. Foi, né? Muito rápido. Vou pedir então para vocês darem alguma dica, aproveitando que esse é o mês de conscientização. Que dica que vocês podem passar aí pro pessoal que está assistindo a gente, a como se manter seguro, como proteger seus equipamentos? O que vocês podem dar de ferramenta aí pro pessoal? Eu costumo dizer que assim, uma das coisas é você conhecer o produto, você conhecer o que ela pode oferecer, você conhecer a solução que você está montando, o que essa solução pode trazer. E assim, conhecer, que eu digo, realmente ser uma marca confiável, você ter toda uma estrutura de rede, você ter o software, toda a parte de tratamento, né? A gente sabe que a Genetec, a gente tem uma parceria já de anos já. Então, assim, é você procurar uma solução que você esteja completamente seguro, porque se você vai ter uma invasão, a pessoa normalmente não está interessada no que a câmera está filmando. Ela está interessada no que está por trás ali. Está querendo entrar naquela sua rede. Então, para que o seu sistema, né, de câmera, de vista, enfim, não seja uma porta de entrada, é você escolher toda uma cadeia confiável, porque é uma parte importante. É uma parte super importante do sistema. Então, você tem que ter marcas confiáveis e você tem que fazer essas perguntas. Cara, o que você tem? Caso você tenha uma vulnerabilidade, qual que é a sua... Então, você fazer perguntas também pertinentes, né, ao caso. Isso é uma parte super importante que eu vejo que não dá para você falar, olha, você tem que comprar a marca, né, da câmera A, B ou C, você tem que comprar o switch lá. Não tem como você fazer isso. Sim. A gente adoraria, né? Mas não. Então, que pelo menos você, olha, quais são os fabricantes... O que você faz em caso de... Como é que você gestiona isso aqui? Você... Né? Então, você fazer algumas perguntas e você tomar a decisão correta para você garantir uma segurança nessa ponta. Legal. Eu costumo falar que a galera não precisa necessariamente, não precisa fazer o que eu estou dizendo. Essa marca aqui não é segura. Uhum. Mas tenha a dúvida. Avalia você, a marca. Mas saiba que existe um risco, né? E você toma a sua decisão. Mas saiba que existe a probabilidade de alguma coisa acontecer ali, né? O mercado sabe, né? O mercado sabe quais são, quem são, e fazer as perguntas pertinentes para esse tópico. Isso aí. Essa parte das perguntas que o Fu comentou, até vou complementar, eu gosto de trazer um paralelo para uma receita de bolo, que é bem simples, não é nada tão avançado, mas quando você vai fazer um bolo, você precisa dos ingredientes ali para que todo o componente do bolo fique saboroso no final do dia. Você está fazendo ali algo específico. Então, você compra o açúcar, a farinha, tudo. Se um deles ali, né, você faz a aquisição e ele vem com gosto ruim, vem estragado de alguma maneira, ou o sabor não chega porque você trocou ali a marca daquele produto, alguma coisa, você pode estragar o bolo inteiro. Então, todo o seu projeto ali, no final que você quer ter, né, funcionando e operativo, você pode ter uma parte que seja muito prejudicial. E um outro ponto é muito voltado para a parte da conscientização das políticas aplicadas também. Então, eu vou fazer uma aquisição desse meu sistema. O que esse fabricante pode me ajudar dentro do meu sistema a ter políticas, a aplicar isso para as pessoas, que as pessoas entendam que isso é de fato algo importante e seguro. E no final do dia, a gente quer fazer a mesma coisa que todo mundo, né? Garantir que a operação da empresa funcione, ou seja, os seus ativos estejam de fato funcionando e que as pessoas também estejam ali seguras dentro daquele ambiente o máximo possível. Bacana. Eu nunca tinha ouvido essa analogia do bolo. Eu gostei. Legal, né? Legal. Bacana. Diferente. Gente, muito obrigado, então, pelo tempo de vocês, pela participação, pelo compartilhamento aí do conhecimento.
né? E obrigado aí também para todo mundo que acompanhou e assistiu a gente. A gente ainda tem outros vídeos aí para essa campanha. Continue acompanhando a gente. Quiser mandar um alô, um tchau pro pessoal, fique à vontade. Mandar um tchau em casa. Mandar um beijo para quem? Pessoal, muito obrigado de fato. Foi um prazer aqui estar com o Eric e o time da Genetec fazendo esse mês de cibersegurança, esse podcast aqui em conjunto. E precisando de alguma necessidade, de dúvida, algo do tipo, por favor, entre em contato com a gente, procure ali os meios, a gente pode apoiar com toda certeza. E muito obrigado. Bacana. É isso, gente. Obrigado. Acho que é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco desse tempo com essas feras aqui. Obrigado novamente pelo convite. Acho que é uma parte super importante de poder estar aqui e poder, pelo menos, contribuir um pouco para tentar ser um mundo um pouco mais seguro e que a nossa parte seja aí, pelo menos, aquele grãozinho de areia ali para completar ali aquele quadro aqui, para ficar aquele quadro bonito. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais.